Fala pessoal, vamos de live. Compartilha aí de qual cidade você está participando, ou você está de qual país, se você está fora do Brasil. Vamos falar sobre hoje de dependência emocionais e as suas consequências, assim como foi avisado no grupo, né? Quem aí está no grupo de WhatsApp para ser lembrado aí? Quem está no grupo de WhatsApp que está acompanhando quando acontece as lives? Nós mandamos o link no grupo. Fala, eu estou no grupo. Dependência emocionais e as suas consequências. Ó, pessoal, só para você entender, isso aqui, ó, dependência emocional e as consequências. Dependência emocional é a mãe de todos os bloqueios, sabia? E quando nós não tratamos, o que acontece? Qualquer situação emocional que você passa, quando você não trata, você fica refém da experiência negativa ou positiva que aconteceu. Então, tem muita gente aqui, Aracaju, João Pessoa, Santos, Acre, está no grupo, Piauí, Estados Unidos. Ó, vai ser uma live rápida de 30 minutos, fica até o final aí que eu vou liberar uma bonificação para você que vai ficar na live. Tá? Fica até o final que eu vou liberar uma bonificação para quem estiver na live. Só quem estiver na live. Quem vai ficar até o final, fala aí, eu vou ficar até o final. Compartilha aí. Clica nesse coração para que mais pessoas possam receber a live. Pega esse aviãozinho aí, ó, faz esse favor. Vamos poder transbordar aí na vida das pessoas. Pega o aviãozinho e compartilha aí para 10 pessoas, no mínimo. Com quem eu posso contar aqui para compartilhar essa live para que mais pessoas possam receber? Ainda não estou no grupo. Quem ficar até o final da live vai ter acesso ao grupo e uma bonificação única. Mas eu preciso que vocês façam isso agora aí, ó. Vamos ajudar que essa live aí chegue em mais pessoas. Clica no avião e compartilha no mínimo com 10 pessoas. Você vai ser abençoado aqui, edificado e outras pessoas também. Vamos lá, vai ser uma live livre aqui. E nós vamos falar sobre bloqueios emocionais e suas consequências e entender que todo bloqueio emocional, ele gera uma dependência. Então uma coisa que você precisa entender é que uma experiência negativa quando não tratada, tá? Uma experiência negativa quando não tratada, o que acontece? Faz que você se torne refém dessa experiência negativa. Então por isso que a dependência emocional, ela é a mãe de todos os bloqueios. Então qualquer experiência positiva ou negativa que você possa ter, você vai se tornar refém dessa situação. Vou falar aqui como tratar, só para que você possa entender que existe uma consequência se você não trata, que é uma repetição de padrão, que está linkado a essa experiência negativa ou positiva. Às vezes a pessoa fala, mas a dependência emocional é só negativa? Não, tem a dependência emocional também positiva. Talvez a superproteção que você teve da sua família faz hoje você ser uma pessoa muito tímida, acuada, uma pessoa que não se conecta, tem dificuldade de conexão, tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de poder conhecer novas pessoas. Então, a superproteção, o cuidado exagerado de um pai e de uma mãe, que são superprotetores, faz você ficar refém desses pais, e quando você cresce adulto, você tem dificuldade de se relacionar com pessoas novas. Sábado estaremos juntos, é sábado e domingo, tá? Jornada interna esse final de semana. Sábado e domingo agora vai ser a turma 98. O Jornada Interna ele nasceu em agosto de 2019, a primeira turma. Nós estamos na edição 98 e vai acontecer esse final de semana aqui em Alphaville, São Paulo. Quem ficar até o final, vou liberar uma bonificação. Então assim, ó, só para você entender, quais são as experiências positivas que você tem que pode atrapalhar? Igual eu dei um exemplo, a superproteção. Então talvez você fale, não, por que eu sou tão tímido? É só você pegar como que foi a sua educação, como foi a sua criação, o acompanhamento que o seu pai, sua mãe ou quem tinha a sua guarda ali quando criança estava à frente. Como que foi esse cuidado? Esse cuidado ele foi de uma medida exagerada no cuidado,
na proteção, ou seu pai e sua mãe ajudava você a se conectar com pessoas, te ajudava a socializar, ou você vivia o seu mundo fechado. Então a dependência emocional, ela pode vir das duas pontas, tanto do extremo de um cuidado de coisas positivas, entre aspas, e também de uma experiência negativa ao máximo. Por exemplo, uma dependência emocional aqui que você possa estar passando é pela ausência paterna. O que acontece? Quando a pessoa ela tem a ausência paterna, ela se torna insegura. Por quê? A parte que seria a confiança ou a segurança, a figura masculina, ela foi comprometida pela ausência, talvez pelo abandono, pela falta ou tempo de qualidade que esse pai deveria ter com essa família, com esses filhos. E como o pai é a parte mais forte da família, como o pai é o que transmite a segurança, como o pai é o provedor, quando esse pai é ausente e não cumpre a sua missão, essa família cresce insegura. E o que acontece com essa criança depois de adulto? Ele se torna um adulto inseguro. Então ele é dependente emocionalmente de buscar a segurança em alguém para fazer o que tem que ser feito, ou para fazer o que é básico. Então, sem a validação de alguém, essa pessoa ela não consegue fazer. Então, ela também entra para a linha de necessidade de aprovação. Então, como ela é insegura, ela precisa que alguém aprove. Então, como não tem aprovação de ninguém, e eu sou inseguro em fazer o que deveria, o que acontece comigo? Eu acabo não fazendo. Então, eu passei muito por isso. Então, eu fui muito inseguro na minha infância, sofri com isso, a ausência paterna, mais com o pai presente, amo demais meu pai, mas eu tive que ressignificar essa situação em mim. Mas eu era uma pessoa muito insegura, tímida, fechada, e não conseguia me conectar com ninguém, vivia no meu mundinho, só as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu estudava, do mesmo grupo de escola, o mesmo grupo de bairro, o mesmo grupo de amigos. Então eu tinha uma dificuldade enorme de fazer novas conexões, porque era inseguro, não sabia me posicionar, não sabia falar, não sabia gerar uma conexão. Então essa ausência paterna, ela gerou em mim insegurança em relacionamento, tanto para conhecer alguém, para se relacionar, para constituir família, e assim vai. Quando não tratado, o que acontece? Eu sempre vou terceirizar o que é responsabilidade minha. Eu sempre vou terceirizar. Isso que aconteceu comigo a vida inteira. Eu comecei a tratar isso em 2007 e resolvi mesmo foi em 2018. 2017 para 2018. Então você vê, é um processo, não é do dia para a noite. Por mais que eu atuo na área da antropologia desde 2007 e na parte de gestão comercial desde 2004, liderando pessoa, eu era uma pessoa super insegura. Eu lembro quando eu saí de uma empresa fechada, né, como CLT, eu fazia o Big Mac da foto lá, eu trabalhava no McDonald's e tinha uma missão de fazer o Big Mac da foto. Então eu lembro que lá eu só seguia ordens, eu seguia o básico, os direcionamentos. Então a pessoa insegura na vida profissional ou qualquer área da vida dela, ela sempre vai esperar alguém para direcionar o que ela precisa fazer. Então eu era um funcionário que seguia todas as direções e fazia com excelência porque eu estava seguro na direção que foi dada. Então eu precisava que alguém me ordenasse qual que é o trabalho, o que tem que ser feito, qual a execução. Então eu não conseguia me destacar de fazer além do que é pedido, porque a minha insegurança não permitia eu ser ousado. Então essa insegurança que impedia as minhas ações fazia eu esperar ordem sempre de alguém para fazer algo. E se não tivesse, eu não faria. Quem tem esse tipo de comportamento? É inconsciente. Pelo fato de eu falando de uma forma bem simples, para você entender a minha história e ver se conecta com a sua. Então eu tive que sair desse emprego, desse trabalho. Minha última CLT foi em 2004. E fui para vendas, o mercado de vendas. Venda direta, abordar clientes, tirar pedido, fechar, vender um produto que a pessoa não tinha interesse de comprar. Então não era um produto vendável, eu tinha que abordar, convencer a pessoa em comprar um produto no qual que ela nem estava pensando em comprar, que nem precisava. Então eu tive que aprender a despertar na pessoa
o desejo de compra. Então, a pessoa que sai de uma esfera de insegurança para ir trabalhar com venda, para convencer alguém a comprar um produto no qual ela não precisa, é um processo gigantesco de confiança que você vai construindo, tá? Então, quando que isso acontece, você enfrenta esse desafio e se permite, você vai construindo segurança nos seus relacionamentos, no seu negócio, a maneira de lidar com o seu dinheiro, a maneira de lidar com as pessoas, a maneira de lidar com as oportunidades. Então você constrói segurança a partir do momento que você sai da sua zona de conforto, que é alguém mandando para que você possa fazer, você sai dessa camada de direcionamento para a execução e se posiciona de uma maneira onde você agora é a pessoa que busca, executa, faz o que é necessário para ter um resultado que você não tinha antes. Então eu lembro quando eu saí da CLT, que eu ganhava um salário mínimo lá em 2004, eu comecei a ganhar 3, 4, 5 salários mínimos no mesmo ano, em 2004, por dia. Por quê? Eu saí de uma necessidade de aprovação ou de confiança em alguém para direcionar o que eu precisava ser feito e fui para o campo desenvolver uma habilidade de conquistar algo que dependia diretamente da minha segurança. Mas o fato de eu crescer e avançar não é que tinha resolvido. Eu consegui construir segurança, consegui avançar, mas inconscientemente, pela ausência paterna, eu ainda era inseguro. Não é porque eu já tenho milhares de horas aí de microfone, de palestra, por ser escritor de 4 livros, por estar na edição 98 do Jornada Interna, por ter feito já milhares de desbloqueios emocionais, e mesmo já no processo, no ano de 2017, eu percebi que eu ainda era inseguro, ainda tinha uma raiz emocional que eu não identificava, e com isso impedia ainda mais o meu crescimento. Então, às vezes, você conseguiu construir ou conquistar segurança em algo enfrentando. Mas, às vezes, pela ausência paterna que você teve, talvez você é inseguro ainda em algumas áreas da sua vida, ou você não está vivendo o seu potencial naquela área específica, porque existe ainda uma insegurança no seu inconsciente dessa ausência paterna. Então, voltando para a dependência emocional, o que é a dependência emocional na esfera da insegurança? Eu dependo emocionalmente para que alguém possa me aprovar o que eu deveria fazer. Às vezes eu terceirizo a responsabilidade de casar com alguém, de entrar em uma empresa, de se tornar representante de uma marca, de ir para o empreendedorismo, de às vezes fazer uma faculdade. Então, o inseguro, ele sempre precisa que alguém venha validar. E a maioria das vezes, não sei se já aconteceu contigo, que acontece? Quando alguém é negativo e não aprova o que você faz, você desiste facilmente. Aí uma pergunta que eu faço aqui para vocês, porque até o final da live eu vou liberar uma bonificação. Quantas coisas você já perdeu pela insegurança em muitas coisas que você deveria fazer? Vou estar no Jornada Interna 98. Prepara porque vai ser punk. Aldemir. Pode ter certeza que vai ser assustador. Jornada Interna não é um curso, não é um método, não é um treinamento e nem uma imersão. É uma experiência de vida no qual você nunca teve. E quando você tiver, a sua vida nunca mais será a mesma. Porque vai ser ativado no seu inconsciente situações que você nem imagina, que estão lá adormecidas, que está comprometendo diretamente diversas áreas da sua vida. Crescimentos, resultados, avanço. Meu filho é muito seguro por falta do pai. Então, quantas coisas você deixou de realizar ou de fazer pela insegurança ou pela falta de aprovação de alguém? Eu já perdi várias oportunidades por não saber me posicionar, por não saber aproveitar a oportunidade, por esperar alguém e falar, não, vou deixar alguém validar para me fazer. Tem um bloqueio emocional, a ansiedade faz eu usar cigarro. Bloqueio emocional do cigarro, a gente resolve também. A gente tem uma técnica, a gente é único, tá? Não é me vangloriando, nada disso. É questão de estudos mesmo, e busca escavando.
mas nós temos um procedimento que é feito um processo de desbloqueio emocional. Você pode ter fumado 20, 30, 40, 50 anos. Se você realmente quer parar de fumar, a gente só precisa de um processo de desbloqueio emocional, e essa situação do vício é resolvida de uma forma definitiva. Ó, Daiane, eu já passei pela experiência, é incrível. Agora vem como staff, Daiane. Te aguarda aqui. Quem já passou pelo jornada tem que voltar como staff. São arquivos gravados no nosso consciente, exatamente. Então a gente não sabe, o nosso cérebro é tipo como uma proteção, é uma blindagem de nos proteger daquilo que gera dor, ou daquilo que é desafiador, ou daquilo que nós precisamos enfrentar para ir para o próximo nível. Então a gente entra numa zona de conforto, de defesa, de não querer mexer naquilo que precisa ser mexido. Nada contra, eu ajudo muitos profissionais da área, psicólogo, por mais que eu sou um profissional da área também, pastores, diversos líderes que buscam ajuda, e o nosso processo aqui não é paliativo. Nós vamos acionar a história e você só vai lembrar, não. Nós vamos tratar na raiz, que é um processo de ressignificação emocional da causa e do efeito. Só para você entender o que é um bloqueio emocional, talvez você não tenha o conhecimento, o bloqueio emocional, ele acontece como uma experiência negativa que você teve em algum momento na sua vida. Essa experiência negativa te traz um tipo de comportamento. Eu dei um exemplo, ausência paterna, experiência negativa. Comportamento, insegurança, é o principal. Então, essa experiência negativa vai fazer eu ser inseguro e também vai desenvolver a necessidade de aprovação. É uma cadeia, uma sequência de bloqueios emocionais que tudo vai me levar à dependência emocional no final. Assim como eu falo, todo bloqueio emocional, a mãe dele é a dependência. Então, toda a dependência emocional, a dependência emocional é a mãe de todos os bloqueios. Como eu quero ainda participar? Só mim. Organize bem. Então, para você entender, essa experiência negativa faz eu repetir um padrão. Então, qual que é o padrão? Fui abusado sexualmente. Qual que é a repetição de padrão? De não ter segurança em relacionamento, ou qualquer tipo de relacionamento, o meu inconsciente ele aciona, eu acho que eu vou ser abusado novamente. Então eu entro no meu relacionamento cheio de defesa, cheio de desconfiança, achando que essa pessoa que eu estou me relacionando vai fazer o mesmo comigo como a outra lá no passado fez. Por mais que você não verbalize isso, mas é inconsciente que você tem uma repetição de comportamento de rejeição a qualquer tipo de relacionamento. E aí, beleza, consegue se relacionar, casa, mas a parte sexual, a intimidade, tem dificuldade também de ter relação sexual. Porque toda vez que vai ter relação sexual, intimidade com o seu cônjuge, o que acontece? Você faz sexo por fazer, sem vontade, sem prazer, porque o sexo no seu inconsciente ele é ruim, porque ele foi danificado talvez na sua infância por causa do abuso. Então hoje talvez você tenha dificuldade de se relacionar de uma forma íntima com seu cônjuge por causa do abuso emocional, do abuso sexual que você teve na infância e que você carrega hoje depois de adulto. Você fala, não, é normal. Aí você acha que você não tem vontade, não tem prazer, que é de você. Isso não, isso está no seu inconsciente. Se você passou por isso e faz você rejeitar tudo aquilo que possa trazer a memória novamente. É como se fosse um balão amarrado, em corda, balão querendo ir e a pessoa não larga a corda, exatamente. Então, a repetição de padrão é isso. Essa repetição, vamos dar um outro exemplo. Você nasceu em uma família onde os pais brigavam demais. Então, esses pais, muita briga, muita confusão, muita contenda, ou talvez até um divórcio. Qual que é o inconsciente que você foi programado? A programação que você recebeu que hoje está no seu inconsciente. Pessoas de sexo oposto não dá certo, casamento não dá certo, casamento é só briga, casamento é separação. Então o que acontece? O seu inconsciente hoje é programado, se você presenciou isso na sua infância, e com isso você rejeita a possibilidade de casar, você rejeita a possibilidade de constituir família, ou se você casa, ou busca até constituir família, talvez você repita o mesmo padrão que você presenciou do seu pai e da sua mãe. Então você acaba atraindo também talvez uma pessoa semelhante, quando não tratado. Tá? Estou falando de pessoas aqui que não trataram a dor emocional de ter presenciado, por exemplo, pais que brigavam muito. Então acaba atraindo um cônjuge semelhante à mãe,
ou um cônjuge semelhante ao pai. Então, o seu marido talvez é semelhante ao seu pai, ou a sua esposa é semelhante à sua mãe. Então, inconscientemente, vocês reproduzem o mesmo comportamento que eles tiveram. E talvez alguns, né, ou muitos, acabam passando pelo mesmo processo de divórcio como eles passaram. Então, você reproduz tudo aquilo que você presenciou. As pessoas, talvez a maioria não dá atenção para isso e acha que não tem nada a ver, né? Tá tudo certo, cada um cuida do jeito que quiser da sua vida. Mas se você não enfrenta essa dor que está no seu inconsciente, existe uma grande possibilidade, um grande risco de você reproduzir a mesma história de um pai, de uma mãe ou da pessoa que você mais conviveu no passado. Acontecer as mesmas coisas que aconteceram com eles. Deixa eu ler aqui a pergunta. Deixa eu ver uma pergunta. Casei 2 vezes e nunca dá certo. Sou muito segura e ciumenta. Tem que resolver. Estou dando um exemplo aqui de pais. Como foi o casamento dos seus pais? Há 2 meses atrás caí numa live dessa. Não pensei 2 vezes e foi muito natural. 2 dias depois estava no Jornada. Experiência incrível. Um gatinho antes, depois um leão. Aí, ó, a pessoa que fez o Jornada, o André. Próxima turma nesse final de semana, ó, Alphaville, tá? Mora aqui em Alphaville. As turmas acontecem aqui em Alphaville. Quem sabe pode acontecer uma turma aí na sua cidade. Você sendo uma extensão do Jornada Interna, você pode, às vezes, ser esse canal e nos levar para essa cidade ou para esse país. Mas você, primeiramente, você tem que vir. Vem primeiro para Alphaville, vive a experiência, para você enxergar o que nós entregamos, para depois falar, Alan, faz sentido, queremos levar essa experiência para outras cidades. Nós estamos aqui em Alphaville. Eu vou liberar uma bonificação agora no final, vou finalizar a live. Tenho 3 filhos, porém não fui casado, nunca deu certo nos relacionamentos. Aqui, ó, horrível, né? Só briga. Então, assim, aqui separou 2 vezes, né? Teve 2 divórcios, a Vanessa, ou 2 relacionamentos que não deram certo. Então você presenciou muita briga, inconscientemente reproduz a mesma coisa. Como fazer para ter segurança no relacionamento? Ressignificando ou a figura masculina, no caso o pai, a ausência paterna, ou ressignificando talvez uma traição ou um relacionamento, um namorado que você teve que não deu certo, que possa ter passado por traição. Então o relacionamento está ligado à figura sempre do sexo oposto, e principalmente com a figura do homem, tá? Pai. No caso, o homem, né? Só para você entender aqui, é algo básico que o ser humano já nasce assim. O homem, a primeira paixão do homem é a mãe. Esse é o natural das coisas, tá? Então a primeira paixão do homem é a mãe. E a primeira paixão da menina é o pai. Em outras palavras, o pai é o noivo da menina e a mãe é a noiva do menino. Quando essa noiva ou esse noivo não cumpre a sua missão como deveria, ou por muitos motivos, por muitos danos emocionais também que carrega da infância, você acaba não tendo uma referência de relacionamento. E com isso atrai qualquer tipo de pessoa. Então por isso é muito importante, você que tem filhos pequenos, buscar um relacionamento saudável e cumprir essa missão de pai e de mãe, para que eles possam ter uma referência e no futuro falar, eu quero casar com uma mulher que seja tão boa ou tão diferenciada como foi minha mãe. Então eu não aceito nada menos de uma pessoa igual ou melhor. Eu não aceito ninguém nada menos pior, né, que o meu pai, ou aceito somente melhor da referência que eu tive. Então a referência, ela é importante. Só que a maioria das referências que nós tivemos foram muito negativas. E com isso, quando a gente acha uma pessoa mais ou menos bacana, a gente já se entrega. Se entrega para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de relacionamento, porque não tem uma referência. Essa referência não existe. Quem precisa do endereço, manda um direct. Vamos lá, só para a gente finalizar aqui. Vamos falar da decepção amorosa. Quem aqui já teve problemas de relacionamento? Eu tive vários. Vários. Eu não queria casar, não queria ter família. Eu era uma pessoa que queria só curtir a vida, porque eu não tive referência de casamento.
Vamos lá, falar de relacionamento aqui. Vamos lá. Eu tive vários problemas. Por exemplo, por não ter referência de família e ter uma família de muita briga, confusão e traição, o que aconteceu comigo? Eu não queria casar. Não tinha consciência do que era um casamento, porque não tive referência. A principal referência que deveria ser os da minha casa, nunca foram. Infelizmente, da maneira deles, eles tentaram, fizeram o possível. Amo os meus pais. Porém, muita briga, muita confusão, muita falta de respeito, de honra um com o outro. Então, como eu cresci nesse ambiente, qual que é o natural? Rejeitar tudo aquilo que possa me gerar dor. Então, presenciar os meus pais da forma que eu presenciei, me gerava dor, me gerava tristeza, não me trazia alegria, nem paz. Era um ambiente triste, de dor. Então, eu cresci nesse ambiente. Aí, já adulto, eu não pensava em casar, e muito menos ter filhos. Então, jamais passou pela minha cabeça casar. Então, eu queria me relacionar com várias mulheres, e me relacionando. E relacionamento, só para você entender, nada é neutro, tá? Vocês estão mandando várias perguntas aqui, não vai ter como ler todas, mas eu vou buscar aqui, ler algumas para poder responder. Mas relacionamentos, segura um pouquinho aí, relacionamento, ele gera laço de alma. E pode ver, quando você tem um relacionamento e termina, como que você fica? Ninguém fica bem. Seja no namoro, seja no noivado, ou seja no casamento. Os laços de alma que foram gerados entre você e a pessoa, a entrega que teve de corpo, alma e espírito, faz você ficar refém, a gente volta para a palavra, dependente emocional daquela pessoa que te deixou, ou daquela pessoa que te traiu, daquela pessoa que te abandonou. Você ficou 1 ano, 2, 3, se entregou de corpo, alma e espírito, e por algum motivo não deu certo. Esse laço de alma que é gerado precisa ser tratado, senão você entra em outros relacionamentos e vai gerando outros laços de alma e não consegue sair do lugar. E uma das coisas que você precisa entender, como também eu sou formado em uma das áreas que eu sou formado, que é teologia, nada contra as religiões aqui, nem levantando bandeira de nenhuma. Teologia, só para você entender, é aquele que estuda a palavra de Deus, que é a Bíblia, aquele que busca profundidade espiritual. Então, todo laço de alma te gera uma legalidade espiritual. Então, todo mundo que está ligado a alguém, existe uma legalidade espiritual agindo por trás, que afeta diretamente, voltando para a parte de uma vida amorosa, de relacionamento, você acaba não conseguindo se relacionar mais, porque emocionalmente você ficou preso em alguém. Alguém que você amou muito, alguém que você foi fiel, alguém que você se entregou, alguém que você se dedicou, alguém que você fez de tudo para honrar. Mas essa pessoa às vezes te traiu, te abandonou, não quis saber de você, não retribuiu o amor que você deu, e com isso você está preso, porque você se entregou genuinamente para essa pessoa. Principalmente quando é no sentido sexual, exato. Então o laço de alma, ele envolve tudo, e principalmente quando tem um ato sexual. Então, essa ligação emocional, você dá, quando não dá continuidade nesse relacionamento, seja para constituir família e seguir juntos, que acontece? Essas pessoas, elas estão ligadas emocionalmente, espiritualmente uma a outra, e com isso afeta diretamente qualquer tipo de outro relacionamento. Aí entra em outro e não dá certo, entre outro não dá certo, entre outro não dá certo. Aí uma pergunta que eu faço, voltando para a minha história aqui. Realmente eu quero dar certo com alguém? Realmente eu quero? Vamos estar junto aqui no Jornada. Realmente eu quero estar com alguém? A pessoa que conecta com uma, fica um tempo, sai, conecta com outro, fica um tempo, sai, vai soltando. Deixa eu buscar umas perguntas para responder. Principalmente com exatamente, parte sexual. Sou casado, tenho filha, mas não me esqueço do meu ex-marido, há 20 anos atrás. Eu sonho direto com ele, sonho muito real. Então, precisa ressignificar. Fica tudo na sua memória. Por exemplo, uma pessoa que teve uma vida sexual muito ativa, com várias pessoas, constantemente, o emocional dela, o inconsciente dela foi programado, e ela entra em um relacionamento, fala, eu quero casar, eu quero constituir família, quero ter filhos. Aí você está com aquela pessoa, sabe o que acontece no seu inconsciente?
você fica comparando a intimidade sexual que você tinha com aquela pessoa no passado com a sua esposa ou com o seu marido hoje. Aí talvez o de hoje, o seu marido, que é a sua esposa, que deveria ir junto e não ter esse problema, você acaba não tendo mais interesse ou talvez até traindo mesmo, né? Seja fisicamente ou até por redes sociais, algum tipo de traição por não ter uma atração, porque você já teve tantos relacionamentos no passado e o seu atual, que é a sua família, o seu marido, a sua esposa, que é até o fim com você da vida, é inferior. Não entrega o que os outros ou as outras entregaram no passado. Isso acaba afetando. Então, a pessoa que não trata isso, leva isso para o casamento. Inconscientemente, faz essa comparação. Essa comparação inconsciente de um relacionamento atual com relacionamentos do passado. De uma vida sexual ativa hoje com a vida sexual ativa do passado. Então, quando não tratado, nós levamos conosco essas memórias. E se não é que você vai ter amnésia, só para você entender, processo de desbloqueio emocional não te gera amnésia. O que você precisa é desconectar de todo o vínculo emocional e espiritual que foi gerado para viver a sua vida a partir de agora. Isso é possível? Isso é possível. Dentro da antropologia, sim, porque você trata a parte do corpo, da alma e do espírito. Não é só espiritual, mas também é emocional e também é físico. Tá? Precisa resolver. Deixa eu buscar aqui outra pergunta. Acabei de falar sobre como resolver. Vou voltar aqui atrás, aqui buscar uma pergunta lá atrás. Pode ir mandando aí. Como quebrar laços de alma, ressignificando. A troca de energia que teve, exatamente. Uma pessoa que se relaciona com uma prostituta, ela está pegando a energia daquela prostituta e levando para sua casa, para sua esposa. Vice-versa. A mulher que se relaciona com um prostituto está levando também a mesma energia para o seu marido, né, ou para a sua esposa e para os seus filhos. A energia é maligna da prostituição para a sua família. Quando a criança casa, os meus pais brigam, ok, nunca casei, nunca noivei, tive poucos namorados, não deu certo. Aqui, ó, já está a sua história aqui da Dani, semelhante da Ivone aqui. Pode ver que a sua história é igual. A Dani deve ter passado também a mesma situação de muita briga e confusão. Me apego muito rápido, me apaixono, sou muito protetora. Ó, pegando aqui seu caso, uma pessoa que é protetora, que pega muito rápido. Quando você não tem alguém na sua vida que te valida, ali, que te acolhe, que te ama genuinamente, independente do que você possa oferecer, isso mostra também a parte de necessidade de aprovação, mas ali mostra também de um relacionamento que você acaba sufocando as pessoas. Por quê? Talvez você nunca teve um relacionamento ou uma pessoa tão bacana na sua vida. Aí quando você encontra, aí vira aquele relacionamento obsessivo, que você sufoca a outra pessoa, a pessoa não consegue nem respirar, nem viver. Por quê? Porque essa pessoa é muito boa para você. Aí no seu inconsciente, como você já perdeu no passado pessoas boas e não voltaram mais, você acaba sufocando esses novos relacionamentos com medo de perder. Então também é medo de perder relacionamento, é medo de danificar relacionamento. Com isso acaba sufocando pessoas legais que chegam na sua vida, porque você se sentiu acolhida, você teve atenção, você foi uma pessoa que essa pessoa te abraçou, te acolheu, te deu atenção. Então acaba que você sufoca aquela pessoa com medo de perder. Então também vai para o extremo e com isso acaba perdendo uma nova pessoa bacana na sua vida porque não teve gestão emocional de lidar com esse relacionamento. Ok? Como você ficou até o final da live, nós vamos ter esse final de semana jornada interna presencial. Deixa eu saber aqui, quem vai estar nesse final de semana aqui que já fez a inscrição? Só para mim saber. Escreve eu. Quem deseja viver essa experiência nesse final de semana, coloca eu quero. Eu é quem já está inscrito e eu quero é quem quer participar. Olha, tem uma galera que já vai vir esse final de semana, hein? Eu. As vagas estão acabando. Quem deseja participar, coloca eu quero.
Eu é quem já fez a inscrição. Eu quero. Ok. Ó, quem tá na live e colocou eu quero, você vai ter uma bonificação do Jornada Interna. Eu quero muito. É esse final de semana, jovem. Tem gente que tá vindo, não nessa turma, não é a próxima turma. A pessoa tá vindo da Suíça. Já teve pessoas que veio dos Estados Unidos, de Orlando. Teve pessoas que já veio da Itália. E teve uma outra pessoa que veio da África. Cabo Verde. Então, assim, não existe desculpa, né? Tô falando de países e muitas horas de voo para chegar aqui no Brasil. Você tá aqui no Brasil, mesmo que esteja um estado que seja 1.000 quilômetros ou mais aqui de São Paulo, tem como você vir. Tá? Eu vou liberar uma bonificação, o Jornada Interna, quem está aqui na live. Onde vai ser? Vai ser aqui em Alphaville. Mas uma coisa que eu quero te falar, o Jornada Interna, se você não vir com o coração aberto, você vai querer ir embora. Porque vai ser pesado. Você não é um treinamento onde eu vou te ensinar, por mais que você vai receber todas as técnicas, prática, aprendizado, você vai enxergar você vai ter consciência de tudo que você carrega dentro de você que você nunca tratou. Por isso que vai dar vontade de ir embora. Isso se chama fuga emocional. Olha aí, ó. O cara é lá de Mato Grosso aqui, ó. Ademir vai estar aqui, ó. O Ademir está vindo de Mato Grosso. Eu já tive empresas em Mato Grosso. Tanto Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Quando eu era representante de uma multinacional. Quando você enfrenta situações que está no seu inconsciente, qual que é a vontade? De fugir. Por isso que você precisa vir com o coração aberto, senão você vai ter vontade de fugir. Você foge de responsabilidade, você foge de compromisso. Por isso que não avança na vida. Uma coisa que eu quero deixar para você aqui claro, você precisa entender, você precisa enfrentar qualquer tipo de desafio que você está passando. Quando chega o momento da explosão, do crescimento, do avanço na vida que você vai ter, o que o seu inconsciente faz? Você foge. Inconscientemente, você foge daquilo que você deveria enfrentar. Por quantos anos mais você vai viver assim? Alan, não concordo, te falar. Você está diante de uma pessoa que fugiu por muitos anos de muitas coisas. Eu tive que enfrentar várias situações, tive que sofrer vários tipos de danos, tanto emocional, quanto físico, quanto espiritual, quanto financeiro, para poder chegar e avançar em áreas que eu nunca imaginei avançar. Como eu contei a minha história aqui. Eu não imaginava ter família, eu não imaginava casar, porque eu não tinha referência. Eu tive que enfrentar essa falta de referência, ressignificar, enxergar a vida, parar, entender a importância de casar e ter filhos. Hoje eu sou casado, tenho 14 anos de casado e tenho 2 filhos maravilhosos, que é o Davi de 9 anos e a Sara de 11. Então eu tenho o privilégio de ser pai, de ser marido, de estar casado. Mas antes disso, para mim, casamento, pouco importa. Filho, então, dei trabalho demais para meus pais. O que eu quero ter filho? Então, no meu inconsciente, filho dá trabalho. Deus me livre. Então, toda imagem negativa que eu tive na infância, depois de adulto, é natural que eu fuja dessas imagens negativas. Assim é no Jornada Interna, porque você vai enfrentar isso que está no seu inconsciente. E qual que é a vontade? De querer ir embora. Então, o seu desafio de vir para o Jornada Interna não é só chegar no sábado. Primeiro ponto, você precisa sair da sua casa. Tem gente que não consegue nem sair de casa para vir para o Jornada. Existe uma parada que resiste você de vir. E você precisa estar pronto e vir mesmo. Já estou avisando aqui, para quem já fez inscrição, para quem está vindo de outro estado, você precisa vir, independente do que aconteça. Independente, não colocando medo aqui não. Não vai ser transmitido, é ao vivo. Presencial. Você precisa vir, porque pode sim acontecer situações de querer impedir a sua transformação de vida. Se você não parar em perceber isso, quantas vezes na sua vida surgiu uma dificuldade para você desistir de viver o que você estava pronto para viver naquele momento. Assim é a vida. Eu só vou conseguir ir para o próximo nível se eu enfrentar. Inconscientemente, às vezes nós estamos fugindo de coisas que não deveríamos, por ter medo, por ser inseguro, por necessidade de aprovação, com medo de afetar relacionamentos, aí não se posiciona. Lógico que o seu posicionamento tem que ser consciente, não é de qualquer maneira.
Não é de qualquer jeito. Ah, vou fazer assim. Não, você tem que ser sábio, prudente na sua ação. E entender o que está no jogo. O que está no jogo é a sua vida. Quantos anos mais você vai continuar fugindo daquilo que você precisa enfrentar? Então eu preciso desconectar de tudo aquilo, como nosso amigo falou aqui, como um balão que vai nos levando e conduzindo para onde ele quer. Os traumas, os bloqueios, os controladores da nossa alma. Não há mudança sem enfrentamento. Então, dentro do Jornada Interna, você vai ter uma experiência de enfrentamento que você nem imagina. Não é treinamento, jovem, motivacional. Por isso você vê os vídeos aí, você fica assustado. A gente nem coloca direito. Porque não dá. Essa é a palavra. Se a gente colocar alguns vídeos mesmo que é pesado, vai ser bloqueado o Instagram. Vai ser retirado os vídeos. A gente nem coloca. Os vídeos que você vê aí são alguns que a gente faz alguns cortes. Porque para você não assustar. Então você precisa enfrentar. Eu não estou aqui te colocando medo, nada disso. Eu estou te falando que você precisa enfrentar. Enfrentar. Ok? Enfrentar a situação. Talvez você fale, não preciso. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu tenho 40 anos de idade. Talvez você é novo hoje, né? Também sou novo. 40 anos, estou novo demais. Mas, talvez você tenha 20, 25. Fala, não, esse cara só fala besteira. Nada com nada. Tem nada a ver. Tudo bem. Quem sabe um dia você abre os olhos e possa ouvir outra pessoa, não eu. E entender que repetição de padrão comportamental e emocional foi de tudo aquilo que você presenciou e não se permitiu tratar. Quer ter uma vida que você nunca teve? Quer ter uma paz de alma que você nunca teve? Uma paz de espírito que você nunca teve? Então, é uma frase que todo mundo fala, né? Faça o que você nunca fez. E a direção que eu te oriento aqui é enfrente o que você nunca enfrentou. Enfrente o que você correu a vida inteira. Enfrente os seus monstros ocultos. As histórias ocultas que só você e Deus sabe e mais ninguém. Então não adianta, jovem, se não tratar a história está dentro de você. Ou você muda ela e dá um novo sentido para essa história para que os seus resultados possam mudar, ou continua repetindo padrões. Ok? Então quem quer estar esse final de semana aí, coloca eu quero. Quem não fez a inscrição, eu vou liberar uma bonificação agora para você. Você vai no meu direct. Ninguém fica fora do Jornada Interna. Ninguém. Alan, existe o investimento? Sim, com certeza. Em toda terra boa você precisa colocar semente, senão não dá fruto. Não tem essa parada, não tenho dinheiro. Isso também é um bloqueio emocional de você achar, de você se vitimizar como alguém escassa. Como você não tem dinheiro, você está aqui com a internet agora e um celular na mão. Então o recurso você tem, porque em algum momento você comprou o celular e uma internet você está utilizando. Então existe uma semente que você precisa colocar, que é um investimento. Esse investimento, ele se torna insignificante perto da experiência da vida que você vai ter, da transformação de vida que você vai ter. E eu faço um compromisso com você, se o Jornada Interna não mudar a sua história, e se você não viver, no final do Jornada Interna, você tem que viver os 2 dias, você pode chegar em mim que eu te devolvo a sua inscrição. E até te paga a sua passagem de volta, se você for muito escasso. Você vem conhecer aqui Alphaville. Então, não existe nada que você possa enfrentar que você não consiga superar. Uma coisa você precisa entender, mesmo você não conhecendo talvez a palavra de Deus e não tendo conhecimento, mas a palavra de Deus diz o seguinte, que não existe uma tentação ou uma situação que seja maior que você não consiga enfrentar e resolver. Sabe qual que é o nosso problema? É que nós nos entregamos a coisas pequenas, e essas coisas pequenas se tornam gigantes com o passar dos anos, porque nós não tratamos. Uma coisa que eu tenho comigo que Jesus disse, ele diz o seguinte, o que mata o homem não são as coisas de fora, mas são as coisas de dentro. Então o que eu preciso é tratar as coisas de dentro. Não é a minha aparência, o resultado que eu tenho, o carro que eu ando, a casa que eu moro, o dinheiro que eu tenho, as minhas postagens em viagens nas redes sociais. Não. Isso aí é só imagem que a maioria não é verdade. Tá? Nada contra os postadores de uma vida falsa, tá? Cada um posta o que quer. Você precisa primeiramente se conectar com você e saber quem você é,
para começar a viver uma vida que você foi chamado para viver. Existe um propósito existencial único para você. Único, o seu ser, a sua essência, que vai te desconectar de toda a vida de aparência. Eu não quero estar bem para você não, jovem. Não quero postar foto, o que eu tenho, aonde eu estou indo, para que você fique bem. O meu objetivo é te ajudar a enxergar quem você é, para sair dessa maquiagem que, infelizmente, talvez muitas circunstâncias da sua vida que gerou, foi maquiando a sua vida, a sua história, criando um personagem que nunca existiu e que nunca deveria existir. Esse personagem, esse falso eu, essa falsa imagem, essa pessoa que nem sabe quem é mais, de tanta falta de essência. É isso que nós precisamos entender. Então, quando Jesus fala que mata o homem não são as coisas de fora, mas as coisas de dentro, então eu preciso olhar para dentro de mim. As pessoas falam, não, o único caminho é Jesus Cristo. Realmente, o único caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Mas o único caminho também é para dentro de si. Porque é o único lugar que Jesus pode habitar. Então, você quer encontrar o verdadeiro caminho? Olhe para dentro de você. Porque quando você enxergar dentro de você, o caminho está lá. E é o caminho que você precisa enfrentar. Talvez em um lugar que você parou, que você não deveria ter parado. Por causa da frustração, das decepções, do que aconteceu na sua vida. Então você precisa enfrentar, encontrar esse caminho que está dentro de você, não está fora, está dentro. Mas Alan, por que eu não consigo romper? É porque você está olhando muito para as coisas de fora e deixando de olhar para as coisas de dentro e tendo medo de enfrentar e seguir a sua própria vida, porque você precisa de alguém para te direcionar. Por mais que possamos ser líderes e direcionar um ao outro, mas nós precisamos assumir a responsabilidade da nossa vida e parar de terceirizar aquilo que foi confiado a nós, que é a nossa vida. Parar de terceirizar para pastores, para padres, para líderes religiosos, professores, mestres, políticos, ou quem quer que seja. Não estou falando que você não deva ouvir, porque não existe nenhum homem tão sábio na terra que não precisa ser ministrado. Qualquer pessoa, inclusive eu, qualquer um, nós precisamos ser ministrados. Senão a gente pode cair no nosso próprio entendimento, na nossa própria soberba, na nossa própria arrogância, no nosso próprio conhecimento que construímos há anos, por muitas formações que temos. É uma coisa que eu ensino, o mesmo conhecimento que me liberta é o mesmo conhecimento que me escraviza. Quanto mais eu sei, mais escravo me torno daquilo que eu sei. Então qual que é o desafio? Está aberto ao novo. E o novo é desconfortável. O novo é confronto. O novo é para tirar o velho. O novo é para enxergar o que eu não enxergava. Volto para Jesus. Não tem como você colocar vinho novo em odres velhos, porque o odre se quebra e o vinho se perde. Em outras palavras, o odre aponta para a mente, o vinho aponta para o espírito. Então, se você quer beber uma novidade de espírito, aonde está a vida, você precisa mudar a sua mentalidade de todo o conhecimento que você construiu até hoje. E o conhecimento que você tem, a mentalidade que você tem, não permite viver a nova vida que Deus tem para você. Então a nova vida está nesse vinho. Mas para mim beber desse vinho, eu preciso de um odre novo. E esse odre novo, talvez eu precise desconstruir. O odre da religião. O odre da religiosidade, o odre de ouvir os meus líderes religiosos, o odre da terceirização, o odre que meu pai criou, a minha mãe criou, alguém criou dentro de mim, que não permite eu beber o novo. É esse odre que tem que ser trocado, quebrado e lançado fora. Então eu preciso mudar. Mente é uma coisa. Consciência é outra. Consciência é faculdade do espírito. Mente é faculdade da alma. Tudo isso você vai aprender dentro do Jornada Interna. Esse final de semana. Então você não vai ter uma experiência qualquer. Você não vai vir, passar 2 dias, oba-oba, gritar, como alguns treinamentos faz por aí, nada contra. Chorar e nada mudar. Você está vindo para mudar o odre. Para beber um vinho que você nunca bebeu. É isso. É isso que tem que acontecer.
todos os dias, constantemente, sem parar, até a morte. Para que o odre não fique velho, todo dia você tem que estar acessando o vinho novo. E se o odre está velho, troca o odre. Independente se o odre te sustentou até hoje. É assim. Esse é o processo da maturidade, do crescimento, do avanço, da transformação, de dentro para fora. Não do externo. Ó o meu sorriso, ó o meu carro, ó o meu dinheiro, ó o meu iate, ó a minha viagem. Isso aí um monte de pessoas vazias de si mesmo fazem e não tem vida. Porque a vida não está ligada naquilo que você tem. A vida está ligada naquilo que você é. E o dia que você vai se tornar é quando mudar o odre. Quando transformar a alma. Para que você possa beber de uma vida que não é terceirizada por alguém, mas que vem do próprio Deus e de uma forma individual para você, única. Você vai ter a percepção de como seguir e parar de terceirizar. Volto a falar, não é que você não deva ouvir ninguém, mas você estará inserido ouvindo outras pessoas, mas você não será embriagado com coisas externas, porque você vai estar cheio de uma vida que te conduz a uma plenitude que você nunca teve antes. Esse é o processo. Parar de terceirizar o que eu sou responsável. Como pai, como marido, como líder, como empresário, e assim vai. Então, dentro do jornada, você vai tratar várias paradas, tanto na parte física, emocional e espiritual. Então, venha com o coração aberto. Segundo ponto, vai dar vontade de fugir. Outro ponto, venha com o coração aberto, porque não é o seu dinheiro, a sua inscrição, o seu investimento financeiro que vai fazer você acessar o que vai ser entregue nesse final de semana, sábado e domingo agora. Mas sim um coração aberto, um coração disposto a ouvir, a aprender e, se possível, jogar tudo fora para começar do zero, para começar de novo. Mas precisa ter coragem. A coragem de permanecer, a coragem de enfrentar. E um coração correto faz você honrar. E uma das coisas que a gente precisa entender, nós só podemos ter aquilo que nós honramos. Às vezes você está falando de muitas coisas e você quer ter. Você não vai ter, sabe por quê? Porque você não honra. Você precisa honrar com seus olhos, com a sua boca, com o seu coração. Então um coração que honra, igual você está aqui nessa live, se você está com o coração aberto, eu te falo, essa live pode mudar a sua história. Se o seu coração estiver correto e aberto para o que está sendo falado agora. Mas se é só um ouvinte, alguém indiferente, talvez está aqui na live assistindo TV ou fazendo outra coisa, não sei. Mas talvez você esteja aqui com o coração aberto para extrair o que está sendo falado, para falar, a partir de agora vai ser diferente. Então é esses que acessam uma nova vida, novos resultados, que conseguem subir de níveis em várias áreas da vida. Então eu não estou preocupado por nada. Eu estou aberto a viver o que é o novo, que eu desejo. Novo. Qual que é o novo? O próximo nível. Porque o que me trouxe até aqui como conhecimento, 2025, junho de 2025, ótimo, maravilhoso. Mas eu tenho mais para acessar. Muito mais. Então eu não vou ficar no que está aqui. Eu quero o próximo nível. Ok? Então você que deseja vir no Jornada Interna, você vai ter uma experiência de desbloqueio individual, pesado, que você vai enxergar a força que existe dentro de você de uma forma assustadora. Porque existe um processo de ativação de ira. Volto para Jesus de novo. O que Jesus disse? Ireis e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. O que é isso? Em outras palavras, não vai dormir sem resolver o que precisa ser resolvido no dia. Quando criança, às vezes seu pai, sua mãe ou quem tinha a sua guarda, brigava com você, xingava você, aí você chorava, queria falar, não deixava falar, cala a boca, engole o choro, vai dormir. E você queria apenas falar a sua versão e não deixava. Aí o que acontecia? Você ia dormir sem tratar a situação. E às vezes pela brutalidade de um pai, de uma mãe que não tinha sabedoria, ou quem tinha sua guarda, fez você ir dormir com uma ira. Então, o dormir sem resolver, você queria falar. E quando você fala e coloca para fora, você trata. Igual você viu vários vídeos aí.
dentro aqui no Instagram e na outra plataforma também vizinha. Colocamos para fora, tratamos. Então, ireis e não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, o fato de você ir dormir sem resolver, o que acontece? O sol vem e se põe, e você foi dormir mal com a pessoa. Aí no outro dia a mesma coisa, acontece algo de novo. Aí vem você tratar, você não trata, aí piora. Aí o sol vem, de novo se põe, de novo se põe, de novo se põe. E o sol foram se pondo várias vezes. Aí depois de adulto, tem uma ira dentro de você, com uma ogiva nuclear pronta para explodir. Uma força fora do normal, porque está lá dentro de você. Aí quando você enxerga, você coloca para fora. Por isso que é uma explosão de emoção, parte tão física também espiritual. Por isso que você vê a experiência dos alunos aqui que a gente coloca nas redes sociais, de tão profundo que é que a pessoa vive. Isso que a gente nem coloca muita coisa, porque não tem como colocar. Os vídeos mais pesados mesmo, que são feitos dentro do Jornada que ainda nem é filmado, a gente não coloca. Não tem condição de colocar, a gente não vai expor. Mas o que a gente acha que, não, esse aqui faz sentido, vamos colocar esse outro também, para que você possa entender o nível que tratamos. Enxergar. Você veio por algum vídeo, porque você se identificou com a dor de alguém, a história de alguém, a história de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha. Ok? Vamos encerrar a live aqui, ó. A Milene deu ok, que vai encerrar daqui 3 minutos. A live é 1 hora, né? Vamos lá, quem quer estar no Jornada Interna esse final de semana? Desbloqueio individual, raiz, pesado. Depois, você vai aprender a como fazer esse desbloqueio pós-jornada na sua casa, que você vai ter um material didático e um acompanhamento, você vai estar junto. Se você quiser vir quantas vezes depois, quantas vezes quiser, como staff, você pode vir. Lógico que existe uma equipe, uma lista de reserva para estar como staff, mas você pode vir quantas vezes você quiser. Você veio como aluno, você pode vir como staff. Dentro do Jornada vai ter o processo de desbloqueio familiar. E o processo de bloqueio familiar vai ser pesado. Ok, mas é um evento voltado para a parte religiosa? Não. Nós tratamos todas as situações de camadas religiosas que geraram dano. Seja do catolicismo, seja do protestante, seja de qualquer tipo de religião. Evangélico, católico, espírita, umbanda, candomblé. Não estou aqui para ser contra as religiões, mas estou aqui para trazer nível de consciência do que você precisa enfrentar e tratar. Então, não é voltado para nenhuma religião, mas é trabalhado para desconstruir qualquer tipo de alienação que possa ter vindo da religião ou qualquer tipo de outra área. Ok? E aí vai ter um processo de bloqueio familiar que é muito pesado. Preciso lidar com o luto, não tem sido fácil para mim. Você vai aprender isso também. Desbloqueio familiar, pesado. No dia seguinte, nós vamos ter a parte de business, de negócio, de também desbloqueio nessa área de ressignificação sobre empreendedorismo, oportunidades de negócio, de você fazer parte de um clube de negócio, onde você pode escalar a sua empresa, seu negócio, ter acesso a oportunidades para ter um resultado financeiro diferente. E no domingo tem o principal, que é a ativação do propósito existencial. Então, o Jornada Interna é um caminho sem volta, ok? Eu te falo um negócio, você nunca mais será a mesma pessoa, mas para que você venha, você precisa estar com o coração aberto, sem reserva de nada. Você não vai vir para ser programado a acreditar no que eu acredito. Você vai vir para ser ativado, para enxergar o que você carrega, para começar a viver uma vida no qual você nunca viveu. Esse é o caminho do Jornada Interna, ok? Então quem deseja vir para o Jornada Interna, coloca eu quero, aí eu quero. Aí eu vou encerrar a live aqui agora. E você precisa fazer o que agora para mim? Estava na live e quer acessar a bonificação. E deixa seu WhatsApp lá. Estava na live e quer acessar a bonificação. E deixa seu WhatsApp. A minha equipe vai te ligar. Aí vai passar o endereço tudo certinho. Quem já fez a inscrição, fica tranquilo. Vai ser aqui em Alphaville. As informações vão ser passadas individualmente, tá? Nós estamos nas últimas vagas, tá? Dá tempo de você participar. Vai ser esse final de semana agora. Ok? Manda um direct para mim agora. Vou encerrar a live agora. Para você acessar a bonificação. Tem que ser hoje. Estava na live. Quero acessar a bonificação e manda seu WhatsApp com o DDD. A minha equipe vai entrar em contato contigo e você vai acessar essa live, essa bonificação do Jornada Interna. Tá bom? Vamos pro direct agora. Deus abençoe grandemente a sua vida aí. Uma excelente noite de descanso. Grande abraço.